Ok, vamos iniciando então. Oficialmente, nós estamos na aula do Labtel e nós estamos falando sobre Bíblia, né? O Laboratório de Teologia está com foco em Bíblia. Nós já passamos sobre Escritura, os primeiros encontros. Aí, se alguém não assistiu e quiser ver, está disponível na tela. Acho que é um link que a instituição disponibiliza com todas as aulas. Eu não tenho aqui, porque não sou eu que faço a disponibilidade, né? Mas o pessoal da mediação consegue passar para quem quiser acompanhar. E nós começamos a falar sobre Deus no último encontro, aí teve a semana de conhecimentos gerais, aí parou um pouco. Então hoje retomamos sobre Deus no Antigo Testamento. E como que a gente estuda Deus no Antigo Testamento? Assim, tem várias coisas, vários temas, né, que são importantes quando a gente fala em Bíblia. Então aqui nós estamos saindo um pouco agora da exegese, da hermenêutica, e estamos indo para a questão mais teológica, a teologia bíblica, né? Que aí trata-se dos conceitos que os escritores da Bíblia têm na sua época, no seu contexto, na sua cultura, que é fundamental para poder entender o texto bíblico. Então, assim, na prática, vamos pegar a prática, da prática para a teoria fica mais fácil. Na prática, a pessoa vai fazer um estudo. Vou fazer um estudo sobre Deus. Então, ela vai ali numa chave bíblica, pega vários textos que ela acha interessantes sobre Deus e monta o estudo. Qual o problema disso? O problema disso é que não são conceitos iguais. A palavra é a mesma. Amós usa o termo Deus, Oséias usa o termo Deus, né? O Gênesis usa o termo Deus, os textos de sabedoria usam o termo Deus, mas cada um tem uma percepção diferente de quem é Deus. A ideia que Amós tem de Deus é diferente da ideia que Oséias tem de Deus, que é diferente da ideia que o livro de Reis tem de Deus, que é diferente da ideia do livro de Juízes, do livro de Josué, entendeu? Às vezes, no mesmo livro, você pode ter duas ideias diferentes de Deus, ou até mais, né? O livro de Isaías mesmo, considerando ele inteiro, você tem pelo menos 3 ali que a gente conhece, claro, ideias diferentes de Deus. Por que isso é importante? Justamente para não fazer aqui isso que eu estou falando, senão a gente não interpreta o texto, acaba tendo dificuldade de interpretar, sem entender que os autores têm percepções únicas de Deus. Então, nunca achar que eles pensam a mesma. Por exemplo, lei. É a mesma coisa. Amós pensa uma coisa, Oséias pensa outra. Se você pega, então, os textos sacerdotais, pensam outra coisa, Jeremias é outra coisa, Ezequiel é outra coisa, né? Quando chega o Novo Testamento é outra coisa. Então, embora seja a mesma palavra, lei. O que acontece? Aquilo que acontece com a mandioca no Brasil, mas não é a mandioca, né? Mas não é bem isso. Aí muda a palavra no Brasil, né? O conceito é a mesma e muda a palavra. Só que aí é o contrário. O conceito a palavra é a mesma, no caso lei, no caso Deus, no caso graça, né? Mas, embora a palavra seja a mesma, o conceito é que muda. Então, por isso, tem que tomar cuidado. Eu vou tentar mostrar hoje, no livro de Amós e Oséias, qual era a visão que eles tinham de Deus, e junto com isso, quais as visões dos interlocutores do texto deles, ou seja, com quem eles estão conversando. O que nós vamos ter hoje é mais uma teologia bíblica do que uma exegese. Mas as duas caminham juntas, tá? Não tem como fazer teologia bíblica sem exegese. Não tem como fazer uma boa exegese sem teologia bíblica. Fala, é igual o ovo e a galinha, professor? É mais ou menos isso. Na prática, elas se atualizam. Você começa com uma noção geral de teologia e vai fazer exegese. A exegese vai te trazer um conhecimento que vai atualizar a sua teologia. Aí, com a sua teologia atualizada, quando você lê o texto de novo, a sua exegese novamente se reconfigura. Então, vai criando esse movimento contínuo de interpretação e teologia. Então, por exemplo, eu já leio o texto há 30 anos. Então, quando eu vou lendo o texto, às vezes o texto me traz na interpretação um sentido que eu não tinha observado. E esse sentido, então, se torna teológico e atualiza a minha forma de fazer exegese. Aí, na exegese, às vezes eu acho alguma coisa que atualiza a minha percepção da teologia. E essas atualizações são contínuas. Isso não acaba nunca. Tá? É um processo que vai se desenvolvendo. Tem coisas que
que o que nos faz observar é o tempo, tem coisas que nos faz observar é a vida, tem coisas que nos faz observar é a história. Então, em cada época, nós observamos coisas diferentes. Para quem aí, eu não sei se aqui na turma tem pessoas, aqui eu sou um pouco mais velho, né? Mas talvez vocês não tenham. Mas, por exemplo, quem esteve na igreja na década de 90, entre 90 e 2000, vai falar que a igreja respirava escatologia. Todo quanto é igreja que você ia era escatologia. Era a iminência da vinda de Cristo. Virou o ano 2000, mudou todo o linguajar. Jesus não voltou e a igreja, então, começou a se repensar. O fenômeno, por exemplo, da teologia da prosperidade já existia antes do ano 2000. Sim, já falo de Oséias, tá? Chegamos nele, chegamos. E nós vamos, acho que quando eu entrar em Oséias eu já falo, vai ficar mais fácil quando eu entrar nele. Aí o que acontece? Nessa virada da década de 90 para 2000, o que acabou acontecendo? Houve então, uma mudança histórica que faz olhar para o texto e enxergar outra coisa. Então pararam de olhar para o texto e enxergar a vinda de Jesus e começou-se a olhar para o texto e enxergar a prosperidade. Então, por exemplo, vocês já devem perceber que quase não se prega mais sobre a segunda vinda. E quem viveu, então, antes da virada do milênio que teve na igreja, vai perceber que a principal mensagem, quase qualquer igreja que você fosse, era a vinda de Jesus. Então, essa mudança histórica muda a observação. Então, devido àquele momento que era perto da virada do milênio, então as pessoas olhavam o texto já com aquela angústia que Jesus vai voltar, eu tenho que me preparar, e agora? Então foi uma época de muita evangelização, né, porque estavam com medo de Jesus vir encontrar eles, como estarão minhas mãos se Jesus voltar. Então foi um momento assim, em que a igreja brasileira respirou muito o evangelho. Década de 80, 90, 70 nem tanto, mas 80 e 90 foi uma explosão. Virou o ano 2000, começou a arrefecer aquele discurso. Aí diminuir, e paralelamente o discurso da teologia da prosperidade começou a ganhar envergadura. Aí começou a olhar o texto e pararam de olhar no texto, por exemplo, questões vinculadas à segunda vinda, questões vinculadas à evangelização, e começou a olhar no texto só prosperidade. Então houve uma mudança histórica que direcionou a forma de ver o texto. Então a interpretação é assim. Nós temos várias mudanças históricas, eu falei então uma mudança geral, mas existem mudanças específicas. Suponha que você foi ter uma experiência missionária. A experiência missionária vai te trazer novas formas de ler a Bíblia. E essa nova forma vai reconfigurar sua teologia. Então, individualmente também acontece esse processo. Tá? E vou tentar olhar o texto aqui, vou tentar fazer alguns apontamentos. Não vou ler o texto verso a verso, que aí a gente não vai conseguir terminar nunca. A ideia é fazer apontamentos gerais, mas sem no texto direto, para que vocês possam entender qual era a visão que Amós tinha de Deus. Então é sempre assim. Você vai pegar um livro, qual a visão de Deus que tem esse livro? Qual a visão de fé que tem esse livro? Qual a visão de lei que tem esse livro? Qual a visão de homem, ser humano, que tem esse livro? Qual a noção de pecado que tem esse livro? Porque essas noções são locais. Porque cada texto, como eu disse agora, representa uma época, um contexto social, uma perspectiva e uma experiência do escritor, que torna único a visão que ele tem de Deus. Então, é essa especificidade que é importante na hora de interpretar o texto. Nunca interpretar como se fosse tudo a mesma coisa. Porque há diferença. Amós e Oséias têm 20 ou 30 anos de diferença de um para outro. Eles são bem pertinho. Mas esses 20, 30 anos, só que não é só 20, 30 anos de diferença. Primeiro, Amós, ele é do campo, ele é da roça. Oséias é da cidade. Já tem uma mudança gigantesca. Amós está lá na agricultura. Oséias provavelmente trabalhava no templo, devido ao conhecimento que ele tem das práticas rituais e litúrgicas. Então são dois personagens de cultura totalmente diferente. Sem dizer, os 20 anos de um para outro quase não dá diferença, porque o império ainda era o mesmo, o reino ainda tinha a mesma lógica, não houve uma mudança de lógica na cultura, mas há uma mudança na personalidade e na experiência de cada pessoa. Amós tem uma experiência de que estavam roubando o campo do povo. Roubando legalmente, né? Porque a pessoa era penhorada a terra, se ela não tivesse dinheiro para pagar, essa terra, então, quando ele não produziu aquele ano, a terra era tomada pelos proprietários.
Amós, vendo essa violência, ele vai denunciar o roubo de terras. E a escravidão, né? A venda do povo escravo. Principalmente a venda da escravidão, que é mais forte ainda em Amós. Oséias é outra experiência. Oséias é um camarada que trabalhava provavelmente lá no templo, que conhecia a prostituição cultual, né? Os ritos da fertilidade que eram praticados no templo, e que a esposa dele vai participar desse rito de fertilidade. E ele, então, se vê diante de uma crise ali, porque a própria esposa dele participou daquele rito de fertilidade, que ele já estava entendendo que era uma maracutaia do reino para explorar o povo. E ele, então, vai fazer a denúncia a partir disso. Então, são dois contextos específicos diferentes. É como você pegar uma pessoa, por exemplo, que foi filho de crente a vida toda e que sentiu o chamado e virou pastor, e uma pessoa que veio das drogas lá, ou da cachaça, que destruía a vida da família dele mesmo, se converteu e virou pastor. Embora os dois estão na mesma igreja, pastoreando a mesma comunidade, mas eles têm experiências totalmente diferentes, que faz com que eles leiam o texto e eles vejam Deus, eles interpretem a sociedade de forma totalmente diferente. Isso é que é importante olhar quando lê a Bíblia. Para não ler a Bíblia igual o gibi, diretão, assim, como se fosse tudo a mesma coisa. Porque não é tudo a mesma coisa. É bem diferente. Ainda que usem as mesmas palavras. Legal? Eu acho que isso é o que dificulta quando a gente lê o texto. Porque se você está conversando, é fácil de explicar. Porque aí você vai entendendo, aquela pessoa pensa de um jeito, aquele professor pensa do outro, aquele livro que eu li fala do outro, aquele pastor pensa de outro, porque você está convivendo com as pessoas e percebendo a diferença. E no texto bíblico a gente não tem isso. Você só tem o texto. Então você tem que ler com muito mais cuidado, com um cuidado muito maior, para conseguir perceber essas diferenças e essas nuances que o texto apresenta. Eu vou tentar mostrar para vocês como faz isso, tá? Então vamos lá. Então tem o texto aqui, Amós, capítulo 1, aí. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, eu uso a versão ARA, aí de vez em quando eu troco para ficar mais fácil. Então no capítulo 1, o que ele está situando aqui? Só para a gente pegar, sempre o verso 1 aqui ele situa. Para quem não conhece, o verso 1 é a inclusão posterior. O texto da profecia geralmente são vários papiros que eram soltos, que foram reunidos num papiro maior, e que alguém colocou um título ali, que é esse primeiro verso, que tenta situar a história, quem era o rei da época, qual era a situação. Geralmente é assim, tá? Então ele fala que ele era Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel. Aí Israel sempre importa. Israel, reino do norte. Já conecta. Mas depende do livro. Quando você pega Isaías, o livro de Isaías é um livro confuso. Porque, como eu disse, são vários papiros. E o livro de Isaías, ele pega um período de 200 anos, o livro. Então ele tem papiros do Reino do Norte, tem papiros do Reino do Sul. Tudo misturado. Então, quando for ler, uma das chaves de leitura é sempre separar que Israel, Jacó, referência ao Reino do Norte. Né? E Judá, referência ao Reino do Sul. Essa é uma forma. Existem textos, todavia, posteriores à queda do Reino do Norte, que chamam Judá de Israel. Por quê? Muita gente migrou de Israel durante a destruição do Reino do Norte. Essas pessoas migraram para o Reino do Sul e fizeram colônias no Reino do Sul, e provavelmente esse grupo que está lá no Reino do Sul, que era do Norte, começa a identificar Judá com Israel. Por isso você vai ter textos do Reino do Sul que mistura Israel e Judá como se fosse o mesmo, mas para eles são diferentes. Então isso é importante, eles mesmos viam diferença nisso. E o texto, esse aqui é um dos textos que ajuda a ver isso. Tá? Então, a respeito dos reis, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, ele demarca bem os dois reinos aí. Né? Então, você pega os dois reinos e você fala, tem um monte de história para trás. Por que a gente não começa da história para trás, professor? Porque daqui vocês vão ver que é melhor de entender. Porque os profetas são um todo mais orgânico. E das discussões que eles levantam, nós conseguimos identificar os outros. E como eles são escritores um pouco mais seguros em termos de textualidade, dá mais garantia de interpretação. Então ele começa assim, explicando quem é Deus para ele. Né? Então, na visão dele, Deus é assim, ele está assim, né? Deixa eu tentar diminuir só um pouquinho aqui, para mim poder ver aqui o chat, caso vocês mandem uma mensagem. Aí. Deu. Ok. Então, assim,
Quem é Deus para ele? Então ele começa falando de julgamento. Ó, o Senhor rugirá em Jerusalém, né, e fará ouvir sua voz. Assim diz o Senhor, e começa uma poesia, né? Por 3 transgressões e por 4 de Damasco, não sustarei o castigo, trilharam Gileades com trilho de ferro. Aí, por isso meterei fogo à casa de Hazael, e o fogo consumirá os castelos. Isso é característica de Amós. Amós, ele é de profetas da crítica à elite. Então, o texto dele sempre vai ser direcionado ao castelo, a quem está lá dentro do castelo, a quem está dentro da fortaleza, porque ele é uma pessoa que está defendendo o povo. Ele não é um religioso. Amós é um profeta? Mas não é religioso. Ele é um profeta popular, crítico da sociedade, crítico da opressão que a elite produzia contra o povo simples da roça. Trocando em miúdos, ele era um camarada que trabalhava na roça, provavelmente um microagricultor, que tinha vários parentes microagricultores, que estava vendo, então, os seus parentes sendo vendidos escravos, talvez até a própria família dele, no texto não diz, mas vendido como escravos porque não tinha dinheiro para pagar as próprias rendas, a própria empenho, né, da terra. Então aqui você tem o verso 3 e o verso 4, ele já está. Qual é o motivo? Os trilhos de ferro que são trilhados é uma referência à venda de escravos, que era feito, colocado em trilhos e levado, tá? E aqui entende que é contra Damasco, então uma cidade acima ali de Israel, tá? Então, capital da Síria, ali em cima, né? E ele já começa batendo na capital da Síria. Então mostra que além dele ser um profeta do povo, a visão dele não era só judaica Israel. Ele está mostrando que a visão de Deus já é o mundo. Entendeu? E por que ele está amaldiçoando Damasco? Porque o que acontece? O rei Israel, então, quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar, vendia os escravos para Damasco e Damasco revendia para outro lugar. Nunca mais achava o povo. Onde é que foi meu filho que foi vendido? O filho era penhorado. Vamos lá. Eu tinha uma terra, eu não tenho terra. A terra pertence toda ao rei, que é o servo de Deus. Então, Israel é assim. E Israel, os povos vizinhos todos. Eu cheguei ali e vou trabalhar na terra. O rei, então, me cede a terra para trabalhar. E eu, então, da minha produção, tiro a minha parte, que geralmente é suficiente para comer e para viver. E a maior parte vai para o dono da terra, que é o rei. Então, assim era o dia da Bíblia. Claro que vai haver diferença. Por exemplo, para mim foi dado terra e eu plantei alface. Então não foi um bom hebreu. Aí o outro ali, hebreu, foi lá e fez o seguinte, ele plantou e cultivou oliveiras. Esse é um cara inteligente. O outro foi lá e criou gado. É inteligente, mas não tanto quanto das oliveiras. O outro foi lá e plantou uva. Esse é o mais inteligente ainda. Por que isso é importante, professor? Vamos lá. Isso aí tem a ver com a economia de Israel. Então, aquele povo da agricultura foi sempre o povo mais simples e mais pobre, porque não tinha como guardar. Agora, quem produziu azeite e quem produziu vinho, esse foi o povo que mais enriqueceu. Por quê? Porque tanto o azeite quanto o vinho podia ser conservado. Você colocava em tonel ali e guardava por bastante tempo. E aí o que acontecia? Ele conseguia juntar. Produziu um ano, juntava óleo. Produziu outro ano, juntava óleo. Por isso que quando fala a história da viúva, da botija de azeite lá, e enche outra, e enche outra, e enche outra, por que enchia? Porque aquilo era riqueza. A metáfora ali é uma metáfora de riqueza. Ela não estava ganhando só óleo. Aquilo era muito mais do que subsistência. O óleo era usado para comida, o óleo era usado para doença, o óleo era usado para perfumaria. O mundo deles girava, enquanto o nosso gira ao redor da gasolina, o mundo deles girava ao redor do óleo. Por isso, os produtores de azeite e de vinho eram os melhores. E por que eles eram melhores do que o produtor do boi? Porque quando Israel era invadido, quem tinha vinho e azeite jogava na carroça e levava. Mas quem tinha boi? Não tem como jogar os boi na carroça e levar. Então, geralmente, nas guerras e naquelas invasões que vocês leem várias vezes na Bíblia, quando invadia, levava tudo. Então, quem tinha vaca, perdia tudo. Quem tinha terra, punha fogo. E quem conseguiu juntar riqueza? Quem tinha azeite, quem tinha vinho. Essas são as principais. Tá? Por isso que a Bíblia está sempre falando de uva, está sempre falando de vinho e está sempre falando de azeite.
É importante vocês saberem, faz parte aí do conhecimento sociocultural da Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento. Verso 4, por isso meterei fogo à casa de Hazael. Tal. Aí ele continua, Deus vai então quebrar o ferrolho de Damasco. Aí no verso 6, ó, pelas transgressões de Gaza. Então, Damasco lá em cima, Gaza lá embaixo. Então ele não está pegando Jerusalém, ele está pegando as cidades ao redor. Damasco e Gaza. Por quê? Os escravos também eram vendidos para Gaza, e Gaza, olha lá, mandava em cativeiro. Ok, e entregaram para Edom. Então perdeu os filhos também, quem foi para Gaza. Ele continua, vou meter fogo em quem? Nos castelos. Então, pensa assim que o Amós era aquele camarada que... Aqui ele é perfeitamente um anarquista. Por que ele é um anarquista? Porque ele está tão revoltado com o que a corte está fazendo com o povo, que para ele não tem negócio. O único negócio é pôr fogo. É literal. Ele vai chegar em Jerusalém, quando chegar em Jerusalém, ele vai falar que tem que acabar com tudo e virar uma roça. O dia que Jerusalém virar uma roça, vai ser uma bênção. Por quê? Olha a crítica política. Ele já estava entendendo que essas elites só exploravam o povo, na época dele. Já estava entendendo isso. Então, a crítica política dos profetas é uma coisa muito pouco estudada, mas é muito avançada para a época. Ele já percebia toda a violência que aquelas políticas das lideranças dos povos estavam fazendo com o povo, e já estava questionando tudo. E para ele está falando, gente, ó, importante é o seguinte, a gente acabar com todas essas elites e transformar tudo em roça. Porque quando virar tudo roça, vai produzir alguma coisa útil para nós. Então essa era a percepção dele. Eliminarei o morador de Asdod. Então, e ele está entendendo, quando eu falo que era a percepção dele, você vê que ele está falando que Deus está dizendo isso. Professor, mas Deus está dizendo isso. Mas é isso que eu estou tentando mostrar, que é a percepção que ele tem de Deus. Assim como Amós vai ser, Oséias vai ser a percepção que ele tem de Deus. Assim como Isaías, e a percepção de Deus vai mudando. Fala, então não é Deus? Assim, é Deus, mas Deus não trabalha fora da historicidade. Deus trabalha em diálogo com a cultura, em diálogo com o ser humano, em diálogo com... Se Deus trabalha fora da história, ninguém entende. O que Deus falou? Ah, não sei. Ele falou uma coisa que ninguém sabe o que é. Então Deus chega lá e vai revelar para eles o celular. Entendeu? 10 mil anos atrás, 2 mil, 5 mil anos atrás, vai revelar o celular. Ele vai falar, como assim celular? Então não dá. Deus, a manifestação de Deus é histórica. E dialoga com a emoção, dialoga com o sentimento, dialoga com as dores, dialoga com a angústia. Então é assim que eu tenho que ler o texto, gente, me colocando no lugar de Amós. Porque senão eu não vou entender o texto. Se eu achar que o texto é para mim, aqui direto no meu contexto, eu não vou entender. Eu tenho que entrar no lugar de Amós, entender como Amós percebeu o texto, para daí, então, fazer uma aplicação para hoje. E não querer que o texto já seja para hoje. Então, vamos ver, o Amós está vendo um Deus muito bravo, né? Deus para Amós aqui é esse julgador bravo, mas justo. Julgador que vai acabar com esses opressores que estão nas elites, né? Que estão fazendo o quê? Vendendo o povo, né? Ó, destruirei Ecrom, Asdod, Asquelon, que são as 4 cidades aí com Gaza, as 4 cidades filisteias, né? Verso 9, agora foi lá para cima de novo, por 3 transgressões de Tiro um pouquinho acima de Damasco. Também a mesma coisa, novamente os escravos, ó, os cativos de Edom, mesma coisa. Verso 10, ó, sempre um fogo no castelo. Então, quem é o Deus dele? Né? O Deus dele é esse justo que defende o povo que está sendo vendido escravo contra esses opressores que estão vendendo o povo só para tirar vantagem. Ok, vamos para baixo, meterei fogo a Temã. Aí ele fala de violência de guerra, né, que rasgaram os ventres grávidas de Gileade. Vamos ver, capítulo 2. Tem tempo, tá tranquilo. Assim diz o Senhor, por transgressões de Moabe também. Moabe é lateral ali de Jerusalém, mesma coisa. Eliminarei, aqui importante, um personagem. Ó. Eliminarei o juiz do meio deles, e todos os príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Então, 2 coisas. A primeira coisa, eliminar o juiz. Então já tinha juiz lá. Quando forma a cidade, você vê que na tradição de Moisés, você já tem ali na tradição antiga falando dos juízes que ficavam na porta da cidade, que decidiam. O juiz, gente, é uma categoria que surge junto com a sociedade. Quando começa a viver várias pessoas juntas, há a necessidade de que as relações sejam ordenadas. E aos poucos vai surgir esse papel desse juiz, desse ordenador.
que na Bíblia vários deles vão ser corruptos, porque vão estar relacionados diretamente à elite para poder controlar o povo. Ele entra aqui, um Deus assim que vai matar todo mundo. Então, como é que é isso, né? Deus fala para não matar e ele mesmo fala que vai matar todo mundo, professor. E agora, né? Como interpreta isso? Novamente é o que eu disse para vocês. Tem que sempre entender que o texto bíblico, ele surge não como um texto totalmente impassível, fora da realidade. Quando o povo hebreu é deportado para o exílio, então os filhos foram assassinados, as mulheres foram violentadas, a cidade foi destruída, eles ainda foram levados escravos para a Babilônia. Chega na Babilônia, eles vão compor um salmo, Salmo 137. No Salmo 137, qual a oração deles? Senhor, que o Senhor permita que esmague a cabeça das crianças dos nossos inimigos contra a rocha. Essa é a oração, está lá, Salmo 137, vocês podem ler lá para ver. Então, o que é isso? O que isso significa? Né? Que o judaísmo, na hora de dor, você não vai orar, Senhor, abençoa meu inimigo. Isso é muito difícil. Na hora da dor, você pede para Deus matar mesmo. Então, muito desses textos é hora de dor, hora de sofrimento, hora de angústia. Lá no Apocalipse, né, o povo de Roma, os judeus estavam sendo oprimidos pelos romanos, que eram escravos, né, ali, eles tinham dominado todo aquele território, saqueavam, entraram, destruíram o templo, acabaram. É claro que eles vão orar lá e esperar que Jesus venha nas nuvens e mate todo mundo e pise no char, que o sangue escorra 10 estádios. Isso é porque aquele desejo de vingança, de necessidade de justiça, que acaba ecoando na oração, ecoa na dor, ecoa na leitura, ecoa na poesia, ecoa na escrita. Então, nunca achar que o texto é desconectado da realidade, porque não é. O texto é filho do contexto. O contexto é um contexto de dor, é um contexto de sofrimento. Agora, todo mundo tinha um contexto de dor e sofrimento? Porque para ele aqui, as elites não. Por isso que ele está rogando para Deus pegar a elite. Porque a elite aqui estava vivendo do bom e do melhor. Enquanto o povo pobre e simples, que era o trabalhador, era vendido como escravo. Por isso que ele vai chamar eles de vaca de Bazã. Então, a vaca de Bazã, que é a crítica que ele vai ali com força, é justamente a crítica a essas elites que estavam oprimindo o povo. Então, percebe? Ele vai tendo duas ideias. Essas duas ideias são muito importantes, porque elas estão em todos os profetas. Então, se você entender isso bem, entender bem Amós e Oséias, o resto dos profetas você pode ler sozinho que você entende. Tá? Vamos lá. No capítulo 2, 4, ele continua na mesma poesia, né? Por 3 e por 4, só que agora é Judá. O que Judá fez? Rejeitaram a lei do Senhor. Põe vírgula aí, ó. Lei do Senhor para Amós não é a lei de Moisés. Como assim, professor? Não é a lei de Moisés? Aí eu perdi agora. Como? Primeiro, o termo lei de Moisés é um termo muito posterior a Amós. Não vai estar nos profetas. Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, em Jeremias, não, acho que é lei do Senhor, ainda não é, é em Ezequiel que ele começa a aparecer. Onde está Ezequiel? Ezequiel está lá na Babilônia. Então, essa é uma das grandes referências a entender que a lei de Moisés, do personagem Moisés, vai surgir essa ideia lá muito forte, quando o povo está lá no exílio. Antes do exílio, ali um pouquinho antes, talvez em 580 antes de Cristo, 600 eles são deportados, em 580 já há uma tentativa de construir uma nova teologia baseada na lei. Essa nova teologia baseada na lei é que vai ter a referência à lei de Moisés. Aqui, ainda é em 750, mais ou menos, aqui não tem a teologia da lei. Qual era a teologia que eles tinham nessa época aqui? O texto vai demonstrar um pouco mais, mas eu vou adiantar. A teologia que eles tinham era o seguinte, Davi era um rei abençoado, todos os descendentes de Davi eram abençoados, quem estava na monarquia sentado no trono era abençoado. E o povo era abençoado pelo monarca. O monarca fazia os rituais, o monarca celebrava aliança, era o monarca que fazia tudo, que o monarca tinha um contato especial com Deus, como Davi tinha, e a partir desse contato especial o povo era abençoado. Então essa é a teologia principal, que tem tanto no reino de Judá quanto no reino do norte. O que acontece é que os reis começam a morrer, começam a fazer um monte de coisa errada, um rei pior que o outro. Junto com aquele monte de coisa errada vem as invasões, deportação, dominação, exploração, saques. Então eles falam, não, essa teologia está errada.
Como Deus abençoa o povo se esse rei é sem vergonha? Aí começa a pensar uma outra teologia, que é a teologia da lei, que Deus abençoa quem cumpre a lei. Mas isso está bem para frente. Então, quando Amós aqui fala que rejeitaram a lei do Senhor para Moisés é outra coisa. Para Amós é outra coisa. O que é a lei do Senhor para Amós? Olha o resto do verso. Não guardaram seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após eles andaram seus pais. Então aqui, a lei e os estatutos são sinônimos. Aqui ele ainda não explica. Ele vai explicar mais para baixo. Tá? Aí ele continua, quando ele fala do reino do norte. Por 3 e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. E suspiram o pó sobre a terra da cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. Um homem habita com a mesma e o pai habita com a mesma jovem e profanam o meu santo nome. É isso aqui que aqui que eles estão violando a lei. Qual era a lei que eles estão violando? A aliança. Que a aliança era um cuidar do outro. Quando eu não cuido do meu irmão, quando eu vendo ele por um par de sandálias, quando eu desejo a destruição dele, quando eu quero tirar vantagem dele, eu estou violando a lei do Senhor. Por quê? O Amós, ele trabalha numa tradição ainda da lei mais antiga, que é a lei vinculada à aliança. Quando eles entram na Terra Prometida, eles celebram a aliança. E qual era a aliança? Que uma tribo ia socorrer a outra em caso de necessidade. A aliança era um cuidar do outro. Aquilo que fala em Gênesis, quando Deus pergunta para Caim, onde é que está teu irmão, Caim? Ali é a lei da aliança. Ele tinha a responsabilidade de cuidar do irmão. Aí o Caim fala, eu lá sou cuidador do meu irmão? Então a ideia é que ele viola essa lei quando ele não cuida. Essa é a percepção de Amós, essa é a percepção de Oséias, essa vai ser a percepção de Isaías, tá? Até Jeremias. Em Jeremias já começa a surgir a lei como uma teologia, e Jeremias já questiona essa lei direto. Então, assim, vocês vão vendo que dentro do texto vai surgindo outras teologias menores, mas ainda Deus continua essa mesma pessoa que defende o povo, que está criticando a elite e que está percebendo, então, que distanciar-se de Deus tem a ver com a destruição do meu irmão. Essa era a percepção que o profeta tem de Deus. Então, assim, não é um Deus religioso. Não é um Deus religioso. Não é um Deus que exige santidade, não é um Deus que exige culto, não é um Deus que exige sacrifício, é um Deus que exige cuidado do outro. Esse é o Deus dos profetas. Isso é maior que tudo. Professor, mas é isso? Quando você olha Jesus no Novo Testamento, será que essa imagem de Deus parece com a imagem que Jesus faz de Deus? Quando você olha, de repente, para Jesus, em alguns momentos você percebe que cuidar do outro é mais importante que a liturgia. Cuidar do outro é mais importante que o ritual. Cuidar do outro é mais importante que a lei. Cuidar do outro é mais... Entendeu? Isso é muito presente no Novo Testamento, da teologia. O Novo Testamento percebe, entende seus escritores. Jesus retoma isso na sua vida. Em vários momentos. Mas é sábado, o senhor não pode fazer isso. Não. Quem diz que não pode fazer isso, ele vai lá e cura o rapaz no sábado. Né? Então, ele fala, olha, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão deixando o sábado mandar na vida, enquanto o sábado é servo da vida, né? Então tem toda uma crítica àquela prática deles, né, que eles tinham ali, de se achar melhor, de centralizar a lei como se ela fosse mais importante que a vida. Então, para o profeta não é assim. Mas é só isso, não. Você vai achar na Bíblia os textos da monarquia, que nós vamos estudar depois. Nos textos da monarquia, aí é o contrário. A lei é mais importante que a pessoa. Por isso que eu estou falando que é importante entender que cada um vê de um jeito. Porque senão você não vai entender a Bíblia. Você vai sempre achar que é tudo a mesma coisa, e aí se você achar que é tudo a mesma coisa, você vai começar a achar que o texto está se contradizendo. Ou vai simbolizar tudo para ficar mais fácil de interpretar. Tá? Então é por isso que foge dessas perspectivas. Ele continua aqui. Ó. Aqui ainda mais essa questão do castigo e tal. Vamos para frente. Ó. Ainda é o Deus que pune, que castiga, capítulo 3, para ficar mais fácil. A palavra de Deus, as famílias, tal, aqui no verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós escolhi. Por isso, ou portanto,
eu vos punirei de todas as vossas iniquidades. O que era isso aqui? Ó? É justamente a teologia da monarquia. A teologia da monarquia é que eles são os escolhidos, eles são os eleitos, eles são um povo especial. Isso é muito forte na teologia da monarquia. Aí o profeta fala, vocês são os escolhidos? É? Então, justamente porque vocês são os escolhidos, são a vocês que eu vou punir. Por quê? Faz sentido. Porque se você é o escolhido, se você é aquele que devia andar com Deus, você é aquele que devia ser diferente, e você vai e apronta pior do que os que não são escolhidos, você que tem que ser punido. Essa é a ideia. Aí ele vem no verso 3, ó. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Bah, professor, aqui é importante, gente, ó. Nesses dois versos, ele está dizendo que tem uma outra ideia de Deus. E que Deus não concorda. Entendeu? Qual era a ideia de Deus que Amós tem? Que tem que cuidar do povo. E não explorar o povo. Por isso, Deus vai punir os opressores. Mas os opressores estão dizendo que Deus está com eles. Não, Deus está com a gente. Aí o Amós fala, mas como Deus está com vocês se vocês não estão em acordo? Andarão dois se não tiver acordo? Você fala assim, não, professor, mas como eu sei que realmente... Ó, vou pegar um outro aqui da mesma época. Esse autor aqui, esse profeta, ele é acho que uns 40 anos depois. Miqueias. Ó, Miqueias, abre aí comigo rapidinho, a gente já volta para Amós. Só para você ver o discurso desses camaradas que trabalhavam, que são os opositores de Amós, tá? O mesmo, não é o mesmo grupo, mas é a mesma ideia, que se apresenta em outro profeta. Amós 3, no verso 11. Olha como está lá. Os seus cabeças, que são os líderes, dão sentença por suborno, perdão. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. É outra teologia. Então você tem duas teologias. A teologia do profeta, falando que eles estão oprimindo o povo e o mal vai vir sobre eles. Deus vai pesar a mão. E do outro lado tem um grupo dizendo o seguinte, não, gente, Deus está conosco. Nenhum mal vai nos alcançar. Deus nos abençoa. Aqui na teologia da prosperidade total. Nós somos o povo escolhido. Nós vamos no templo do Senhor. Nós fazemos sacrifícios, somos fiéis. Deus nunca vai nos punir. Aí o Amós está lá, gente, que Deus não vai punir o quê? Pode dois andar juntos se não estão de acordo? Vocês não estão em acordo com Deus, coisa nenhuma. Essa discussão está pulsando na Bíblia. E você tem que conseguir enxergar ela para poder entender a Bíblia. Não desconectar a Bíblia dessa discussão. Essa discussão é que fundamenta tudo. De um lado, a monarquia, como toda a monarquia, né, querendo tirar vantagem do povo. E do outro lado, o profeta defendendo o povo. Às vezes isso se mistura. Às vezes o sacerdote ajuda o rei, às vezes o sacerdote ajuda o profeta. Então não é tão íntegro. Tem alguns reis que às vezes mudam de lado, alguns profetas que mudam de lado. Por exemplo, Ezequiel já não defende tanto o povo. Ezequiel já fica do lado da monarquia. Ageu, do lado da monarquia. Zacarias, do lado da monarquia. Malaquias, do lado da monarquia. Então todos os profetas depois do exílio estão mais para o lado da monarquia. Antes do exílio, mais para o lado do povo. Então o exílio é meio que um divisor de águas. Voltamos lá então agora para o nosso texto de Amós, mais um pouquinho. Ok. Aqui, ó, verso 6. Tocará a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? E o Senhor aqui, todo em letra maiúscula, é Javé. Ele está falando, olha, sabe o Deus que vocês estão dizendo que está com vocês? É Ele justamente que está punindo vocês. Em Oséias fica claro, né? Oséias tem uns 3 textos que ele fala exatamente isso, né? Que é Deus que vocês dizem que está punindo vocês. Os castelos de Asdod. Olha lá, verso 10. Qual o problema? Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. O que eles estão fazendo de errado? Entesouram nos seus castelos a violência e a devastação. Então, aquilo que eu disse, aquele camarada que defende o povo e Deus fala por meio dele. Entendeu? Só que eu acho que é parecido com um pregador. O pregador é aquele que às vezes Deus inspira ele vai e fala. E Deus fala ali, mas também sai muita coisa dele. Né? Uma coisa do contexto, coisa da época, coisa da cultura.
né? E não é nada que, se fosse alguma coisa que fosse prejudicial, Deus mudaria. Mas deixou porque não faz tanta diferença diretamente no discurso. Portanto, assim diz o Senhor, um inimigo cercará a sua terra, derrubará a tua fortaleza e teus castelos serão saqueados. Aqui é a noção de justiça. Já que vocês estão saqueando o povo, Deus vai mandar um inimigo para saquear vocês. Aquela noção do lei de talião, né? Com a mesma medida que ferires, vocês também serão aí feridos. É essa a ideia, né? Para frente aqui, agora ele vai começar a falar do templo, ó, verso 4, que ele vai atacar a religião também, porque ele entende que a religião está prestando serviço para a monarquia. Ele começa com a vaca de Bazã, ó, ouvir essa palavra, a vaca de Bazã, que estais no monte da Samaria, que oprimis o pobre, esmagais o necessitado. Tá vendo quem é Deus para ele? Deus para ele é esse camarada da justiça. Não tem nada de santidade, no livro inteiro aqui não tem. Já em Oséias tem. Deus para Oséias é o santo. Já muda. Por quê? Lembra que eu falei? Oséias vem do templo. Então, Oséias é um camarada mais religioso. O Amós, ele é mais... Eu falei camarada, é bem isso, mas é mais um camarada. Ele é mais alguém mais ali, de uma perspectiva mais do povo, populista, que enfrenta a elite, que enfrenta os opressores. Não é comunista. A comunista quer tudo igual. Não, ele não quer tudo igual. O problema do Amós é o seguinte: estão vendendo nossos filhos. Tem limite. Tipo assim, você quer explorar? Beleza. Tem limite, meu amigo. Você está vendendo nossos filhos. E nós estamos perdendo as nossas famílias. Gente, não é diferente de hoje essa mensagem do Amós. Ela fala assim, mas estão vendendo os filhos lá. Não vende os filhos hoje, vende os filhos hoje. Os filhos hoje viram carvão para atender a indústria, sabe? Os filhos hoje nós perdemos eles para toda essa loucura de mercado que a lógica comercial da nossa época inventou. Não é muito diferente, não. Aqui no verso 2, ó, jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Aqui ele usa o termo santidade, mas não é o mesmo contexto, a mesma ideia do Deus santo que aparece em Isaías. Santo, santo, santo. Porque Isaías, lembra, também trabalha no templo. Tá? Isaías é profeta contratado pelo rei. Ó. Aqui, ó, verso 4, olha que legal. Vinde a Betel, Betel era o templo sagrado do Reino do Norte, e transgredi. Vinde a Gilgal, o outro local sagrado, e multiplicai a transgressão. Trazei a cada manhã os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai suas ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso é que gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. O que ele está falando aqui? Ele está falando que eles são muito bons de culto, eles vêm, traz dízimo, faz oferta, sacrifício, publica ali as suas obras, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Então, como não tinha recibo, hoje dá o dízimo, recebe o recibo. Como é que era naquela época o recibo? Não tinha recibo, então era publicado. Você entregava a oferta, aí você falava bem alto para todo mundo ouvir. Eu dei R$1.000 de oferta. Pronto, o recibo está dado, tem um monte de testemunha ali, não precisa de recibo. Por isso que Jesus estava na frente do gasofilácio e sabia quanto que as pessoas estavam dando, porque a pessoa dava a oferta e publicava. Eu estou dando 50 centavos. Aí Jesus sabia quem estava dando muito, quem estava dando pouco. Lembra que o texto tinha isso? Então Jesus viu que uma viúva pobre foi lá e deu um quarto ali, deu uma moeda, e aquele outro tinha muito, né? Como é que ele sabia que era muito, que era pouco? Porque era publicado. É isso aqui, eles publicavam. Mas aí o autor Amós, isso é o que vocês gostam. Não é Deus. Entendeu? E qual que era a crítica dos profetas? Aí Amós, Isaías, Oséias, Miqueias, todos eles criticam a mesma coisa. Que o sacrifício era uma maracutaia para comprar Deus. Não era o cara contrito, ó Senhor, eu vim aqui apresentar em sacrifício ao Senhor porque eu te amo. Não. Os caras aprontavam. O que o texto fala? Oprimia o pobre, vendia, fazia tudo, e domingo ia lá para a igreja lá e entregava o boizinho lá para sacrificar. Para. Aí o profeta fala assim, Deus não permite, a noção dele, Deus é justo, não tolera a hipocrisia religiosa. Por isso o cara vem a Betel e aumenta a transgressão, porque além de oprimir o povo, ele ainda é falso ali diante de Deus, e ainda quer ali. Então, qual que era a ideia? Ele vinha a Betel e a Gilgal para tirar a transgressão fazendo sacrifício. Mas aí qual que é a pegadinha do profeta? Vocês vêm aqui tirar o sacrifício, mas eu vou aumentar o pecado de vocês. Aqui vocês aumentam a transgressão. Bem legal o texto. Difícil de entender, porque
Às vezes nossa cultura está num salto muito longo aí em relação ao texto, tá? Aqui, ó, que legal, verso 6. E também vos deixei de dentes limpos em todas as cidades com falta de pão. Gente, isso aqui era ótimo. Por que ele está falando isso? Porque essa elite que está roubando o povo, tirando o povo, vendendo como escravo, está deixando o povo sem comida. Aí ele fala assim, vocês deixaram o meu povo de dentes limpos? Eu vou deixar vocês de dentes limpos. Então aquela noção de justiça, a mesma coisa que a elite aprontou com o povo, Deus vai aprontar com a elite. Aí ele fala, contudo não vos convertestes a mim. Mas esse povo que ele está falando que não se converteu a ele, era quem? O sacerdote do Senhor. O rei do Senhor, entendeu? O povo que era de Deus. Mas era de Deus de boca para fora. Por isso que a gente fala que tem duas imagens de Deus. Você tem o Deus do profeta, que é esse Deus que cuida do povo, que intercede, que tem misericórdia, que está ali, que não está tão preocupado com a religião, que não está tão preocupado com a lei, mas está preocupado com o cuidado do outro, que isso é o mais importante. Que é a imagem de Deus que Jesus transmite nos evangelhos. E existe a outra imagem de Deus, que é da monarquia. Da monarquia é o Deus terrível, que o homem não pode se aproximar, que ele mata. É o Deus que você tem que levar a oferta, e a oferta tem que ser perfeita, porque Deus não aceita a oferta ruim. É o Deus que está lá do lado do rei, dando o poder do rei para poder punir os pecadores, porque ele não tolera pecadores. Então, essa imagem de Deus, você vai achar várias vezes na Bíblia, em vários textos. Nos textos escritos pelo testemunho da monarquia, o testemunho dos sacerdotes, e os textos dos profetas que trazem essa imagem de Deus, que é o Deus que cuida do povo, o Deus que tem misericórdia. São duas imagens. Às vezes elas se harmonizam, mas na maioria das vezes elas são confrontativas. Vocês estão me entendendo aí? Estão me acompanhando? Está todo mundo meio quietinho aí, então eu sei que eu estou indo aqui. O Juan, não tinha visto que tinha erguido a mão, viu? Pode abrir o microfone e falar um pouquinho aí. Corri um pouco, não sei se eu passei aí a pergunta. Não, sem problema, é bom escutar. Aqui não ia perguntar uma coisa dentro do assunto e uma outra por fora. Dentro do assunto, eu queria saber se o rei, na época de Amós, no caso, era o filho do Jeroboão, né? Ou não? O de Amós, eu acho que acho que não era mais, não. Ele fala outro lá no começo, né? Achei que fosse Jeroboão não, tinha o do sul e tinha o do norte. Ah, tá. Acho que aí era o do sul, aí tá lá. Porque o que acontece? Ele tá bem depois daquele de Salomão. Aquele Jeroboão lá de Salomão tá bem atrás. Achei que fosse o mesmo. Não, ele tá bem atrás. E a minha outra dúvida é o seguinte, eu tô tentando aprender a usar essa plataforma do S-Word aí que você tá mostrando, mas é tudo em inglês e meu inglês é muito ruim. Tem algum vídeo, alguma coisa que ensina a mexer? Ou o senhor podia dar uma aula ensinar a mexer nessa plataforma? Eu tenho um vídeo lá naquela pasta que eu passei de materiais, de livros. Lá tem um tutorial de como instala e como coloca. Inclusive tem as bíblias em outras versões lá para instalar. Tem como você mandar esse link da pasta de novo, por favor, professor? Espera aí que eu já pego aqui para vocês. Tá bom. Eu já abro aqui. Porque lá eu tenho um tutorial. O meu tutorial deve estar meio desatualizado, tá? Que faz tempo que eu fiz aquele tutorial. Mas é o mesmo modelo ainda. Você só vai baixar. Lá tem até o mesmo programa já pronto. Se seguir aquele jeito que está lá, você consegue instalar do mesmo jeitinho que a minha aqui. Tá, beleza. Porque eu vou para usar a Bíblia Ara e no meu não tem. Aí eu estava usando aqui em King James. Aí tá um pouco diferente do que você está lendo aí, né? Mas tá dando... Eu estou usando a Ara que dá mais assim, né? Almeida Revista Atualizada. Tá. Deixa eu pegar aqui. Mas tá bom, obrigado, viu, professor? Eu já ponho aqui, aí você já... Recurso para alunos... Curso de Bíblia. É bom que lá, eu não sei, nessa pasta tem um monte de livro lá, para quem quiser estudar também na área de Bíblia, consegue aprofundar. Copiar link, deixa eu pôr aqui para vocês. Ó, o link tá aí, tá? Pois não, Leandro, pode abrir o microfone. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo. Professor, então, eu tô com uma dúvida referente ao livro de Oséias, né? Uhum. Eu queria saber se esse livro de Oséias é um livro em uma linguagem simbológica, né? Quando Deus fala para ele casar-se com uma prostituta e tudo, eu queria saber se isso aí é uma linguagem simbológica, se é literalmente
ele se casou com uma prostituta mesmo. Porque, segundo parece, se eu não me falha a memória, segundo o Hildo Bongás, fala a respeito disso, né? Uhum. Que aquilo ali era uma linguagem simbológica. Isso. Tem uma linguagem simbólica lá também, tá? Mas não só. Não só. Quer ver? Ó, vamos para lá e depois eu volto para cá. É rapidinho, tá dentro do nosso texto mesmo. Eu já ia para lá depois, mas a gente já consegue ir para lá. Ó. Quer ver? Ó, vamos lá. Nós estamos falando da imagem de Deus. Então, Oséias, como eu disse para vocês, é 20 a 30 anos depois de Amós. Então, é quase junto. Então, olha, você vê pelos reis, ó, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, nos dias de Uzias, lembra? O mesmo dia de Amós. Jotão, Acás e Ezequias, ele vai um pouco mais, reis de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, tá vendo? Ó? Filho de Joás, que já é posterior àquele Jeroboão antigo, rei de Israel. Tá? Então, é a mesma época que eles estão, mesmo rei ainda. Aí ele vai lá. Então, como é que ele faz a história dele? Quem é Deus para ele? Qual a narrativa? Percebe que ele tem primeiro uma historinha aqui que ele começa. Ó. Quando pela primeira vez me falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Aqui é onde está tudo aqui. Dá para entender tudo aqui. Ó. Vamos lá. Primeiro, prostituição aqui não tem nada a ver com a prostituição hoje. É diferente. A prostituição aqui é uma referência aos cultos da fertilidade. Então eles não viam como uma coisa ruim. Depois, quando esse texto vai ser atualizado pelo próprio Oséias, depois que Deus mostra para ele o que estava acontecendo e ele começa a criticar a monarquia, é provável que ele já usou o termo zonar aí, que é a prostituição, já de forma crítica ao culto da fertilidade. Mas não era prostituição no sentido moralizado que nós temos na nossa cultura. Aqui era o próprio pai que levava a filha no templo para servir no ritual de fertilidade. Entendeu? Como é que eu sei disso? O texto vai mostrar, vamos devagarzinho. Primeiro ele está falando aqui que era uma mulher de prostituições para ter filho de prostituição. Então, uma mulher de um culto de fertilidade para ter filho do culto de fertilidade. Coisa que provavelmente Oséias não sabia no começo. Oséias só foi saber depois. Né? Aí vem a palavra do Senhor. Oséias, o que aconteceu com você foi o seguinte, eu já tinha o chamado para que você fosse e se casasse. Porque ele vai brigar com a mulher dele quando ela vai lá. Então a ideia é que ele não sabia. Nós vamos ver nos versos aqui. Então esse texto aqui é como se Deus tivesse falado com ele depois que tudo aconteceu, vai surgir a profecia. E aí ele vai escrever sobre o que aconteceu. E ele já vai interpretar. Então não é escrita jornalística, aconteceu e tem alguém escrevendo ali. Ah, ele acordou e tomou café. Ah, agora ele foi lá encontrar a mulher. Ah, Deus falou com ele. Não. É uma escrita, ela tem um tempo posterior ao que acontece. Ó, ele vai aqui, o problema todo está aqui, ó. Porque a terra se prostituiu. O que significa a terra se prostituiu? Isso é que é o importante. Que ele está falando que é um problema estrutural. Não é a mulher que é uma mulher da vida aí, que quis só ser imoral, né? Não é isso. Ou queria tirar vantagem, eu não falo vida fácil, porque não tem nada de fácil em vida de prostituição, né? Mas não tem nada, não é isso. A terra se prostituiu é que o contexto de usurpação do outro, violência do outro, era algo que estava em todo o território. Esse espírito de prostituição, Oséias vai chamar de espírito de prostituição, desviando-se de Javé. Então você percebe que já há uma mudança em Amós. Em Amós, Deus está preocupado com as pessoas sendo vendidas como escravo. Em Oséias, Deus está atento a essa exploração sexual da vida. São histórias diferentes. Então aqui é um Deus que tem uma orientação política em Amós. Em Oséias é um Deus que cuida da vida, que cuida da família, que cuida da pessoa. Então são percepções de Deus diferentes que eles têm. Por isso essas ideias de Deus pessoais, que cuida da vida, que cuida do ser, não aparecem em Amós, mas aparecem em Oséias. E em Oséias aparece muito pouco da crítica política, embora apareça, porque Oséias herda a crítica política de Amós. Tá? Então ele foi lá e tomou Gomer, olha que importante, ó. Ele tomou Gomer, filha de Diblaim, ele tirou ela na casa do pai, ó. Ele não pegou ela ele não pegou ela, como a gente diz, na zona, né? Entendeu?
Ele pegou ela na casa do pai. E ela concebeu, ele deu um filho. Até aqui, o filho é dele. Esse primeiro aqui é para ser o filho dele mesmo. É isso que eu ia perguntar, professor. Porque fala que é filho de prostituição, esses filhos dele não eram bem bastardo, não? Esse primeiro aqui, não. Mais para frente, vai dar a entender que ela foi lá sem ele saber. Ah, tá. Vamos vendo, ó. O texto, como eu disse, é um texto posterior, então ele fica confuso. Então ele coloca lá, põe o nome Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então continua aquela mesma ideia de Amós, de castigar a elite. Naquele dia, quebrarei o arco. Grava aí, gente, quebrar o arco significa força militar, tá? É sempre simbolizado na Bíblia como arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu luz uma filha. E disse o Senhor, põe o nome de desfavorecida, porque já não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Então, novamente, aquela crítica política da elite. Porém, a casa de Judá, o reino do sul, me compadecerei e salvarei, porque eu sou seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra. Tal. Então, percebe, diferente de Amós, Amós já condena as duas. Israel e Judá vão para o vinagre. Oséias já não. Oséias já gosta de Judá. Não, Deus vai salvar Judá e tal, mas o reino do norte vai ser destruído. Por que ele fala isso? Porque o texto dele é escrito depois. E depois foi exatamente o que aconteceu. O reino do norte foi destruído e Judá foi preservado. Tá? Então o que ele está falando aqui se cumpre. Agora, como eu disse, isso é tudo escrito posterior, né? Ó. Disse o Senhor a Oséias, põe o nome dele, não meu povo, pois não sois meu povo, nem eu serei vocês. Isso aqui é teologia, gente. É teologia. Como assim, professor, teologia? Ó, qual é a aliança? A aliança com Abraão é: vós sereis meu povo e eu serei seu Deus. Esse é o termo usado pela aliança. Então, lá no Êxodo, quando Deus lá atravessa o deserto, chega no Sinai, vós sereis meu povo, eu serei seu Deus. Esse é o tema principal da aliança. Então, quando Oséias fala, vós não sois meu povo e nem eu serei seu Deus, o que ele está falando? Acabou a aliança. Chega, estou fora de vocês. Finito, tem mais aliança coisa nenhuma. Então, percebe? Duas teologias. A teologia da aliança, manipulada pela elite, pela monarquia, e a teologia do profeta, crítico da aliança. Por quê? Qual foi o problema da aliança? O problema da aliança é que o camarada começou a achar que ele era especial. Não, nós somos especiais, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos aquele povo lá que Deus cuida, que Deus ama, que Deus trouxe. E tem até hoje esse discurso, nós somos uma menina do olho de Deus e tal. Para os profetas, tem negócio de menino de olho de Deus, não. Aprontou, tá fora. Menina de olho de Deus, coisa nenhuma. Isso é discurso de cabra safado, como diz o pessoal do Nordeste, rapaz. Como pode uma coisa dessa? A menina do olho de Deus está aprontando, menino do olho de Deus está oprimindo o povo, menino do olho de Deus está só fazendo o povo sofrer. Não. Como podem andar dois se não estão em comum acordo? Então, essa é a teologia deles. Tá? Mas o que acontece? É na virada do capítulo 2 que dá para entender. Aí ele fala, os filhos de Judá, ele dá uma restaurada aqui no final, que essa é o Deus do Oséias. O Deus de Oséias, ele castiga, mas ele também tem uma promessa de salvação. O Deus de Amós, ele só vai peneirar e acabar com toda aquela elite. Mas o do Oséias, ele castiga, mas também perdoa. Então ele tem uma visão já um pouquinho... É como se o conhecimento de Deus de Amós fosse um, e no conhecimento de Deus de Oséias, a percepção do perdão fosse maior. Agora, por que isso? Capítulo 2. A experiência que Oséias vai ter com a mulher dele vai ser transmitido para a relação de Deus com o seu povo. Enquanto para Amós tinha que matar todo mundo, depois da experiência que Oséias tem, Deus agora perdoa, que não tem em Amós. Olha lá. Chamai vosso irmão, meu povo, e vossa irmã, favor, e repreendei a vossa mãe. Agora que está repreendendo ela. Ó. Repreendei porque ela não é mais minha mulher. Acabou. Eu não sou seu marido. Aqui é divórcio. No povo hebreu, isso aqui é divórcio. Ó. Ele, lembra lá a tradição do muçulmano, né? Eu a repudio. Então aqui, ele repudiou a mulher dele. Aqui. Acabou nosso casamento. Por que acabou nosso casamento? Porque para que ela se afaste das prostituições, da sua presença, seus adultérios diante de seus seios, para que não a deixe despida e a ponha como no dia que nasceu. Então, essa aqui é a cerimônia de divórcio.
Então, quando a mulher adulterava, o marido rasgava a roupa dela e fazia ela caminhar embora na rua até o mercado de escravos, né, que é para onde ia, porque não tinha mais para onde ir, ninguém recebia ela em casa. Então, ela era mandada embora com a roupa rasgada para as pessoas verem que ela prostituiu-se. E torne semelhante a um deserto e faça como terra seca, e a mate de sede, para morrer mesmo, né? Não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição. Pois, olha lá, sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão, presta atenção, importante, ó, pão, água, lã, linho, óleo e bebidas. Esse aqui é o mais importante do texto. Por que ela estava indo atrás dos amantes? Por causa de pão, professor? Então ela estava passando fome? E agora? Então vamos lá. O que é o culto da fertilidade? Né? O culto da fertilidade não tem muito na Bíblia. Tem muito difícil de achar na Bíblia. Tem a cultura. Na Bíblia tem os textos de Amós, de Oséias, que dá a entender melhor. Qual que era a ideia? A ideia é que naquele culto, daquela liturgia de fertilidade, a mulher participava da liturgia e recebia em troca o quê? Pão, água, lã, linho, bebida, óleo, coisas essenciais para a vida, subsistência. Isso aqui era uma prática que os próprios pais faziam com as filhas. Então, se você pega aqui o capítulo 4, eu vou mostrar para vocês, a gente volta aqui depois, tá? Capítulo 4, acho que é o verso 16, talvez, ou 13, alguma coisa assim. Deixa eu pegar aqui. 4, 14. Olha o que ele diz. Vamos pegar aqui do 13. Sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, nos terebintos, tal. Por isso as filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Olha o que ele fala. Não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram. Porque os homens que se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Bah, de quem era a culpa da prostituição, gente? Pelo amor de Deus. Dos homens, claro. Quem é a culpada da prostituição hoje, infantil? Os homens. Aqui é prostituição infantil. O próprio pai levava a filha. Olha aqui, fala aqui em cima, ó. Por isso as vossas filhas se prostituem. Os próprios pais levavam as filhas para o culto da fertilidade. Por que o pai levava a filha para o culto da fertilidade, gente? Porque ganhava o quê se fosse levar lá? O pão, o óleo, as coisas. É claro, gente, vamos lá. O povo passando fome, gente, sofrendo. O pai mal tinha dinheiro para pagar comida. O que ele fazia para ter dinheiro para comer? Mandava a filha para a prostituição cultural. E não era visto como hoje, moralizado. Era uma coisa sagrada. A mulher que participasse daquele culto, ela tinha uma fertilidade com Javé. Como assim, professor? No templo do Reino do Norte e do Reino do Sul, vocês já ouviram falar de Azera e de Baal? Baal é derrotado por Javé. Então vai assumir Javé e a esposa de Baal, que era Azera, passa para Javé. Então, quando você for ver Reis, 2 Reis, capítulo 25, você vai ver que no templo tinha o poste ídolo de Azera e o poste ídolo de Javé. No caso de Baal e também de Javé. E o que isso significava? Se você for ler lá em Reis 25, vai falar que tinham os prostitutos e as prostitutas cultuais que moravam no templo. Como assim? O homem, pai, precisava de dinheiro. E o templo trabalhava para o rei. E o rei precisava de quê, gente? O que o rei precisa? Exército e mão de obra para a agricultura. Então, como que o rei aumenta o exército e a mão de obra para a agricultura? Quando tem mais filhos. E como a gente faz para o povo ter mais filhos? Cria o culto da fertilidade. Onde a mulher ia lá e se tornava a esposa de Javé. No culto de Azera
E tinha um ritual onde Javé se dormia com Azera, que fertilizava a terra. Lembra, assim, nos mundos, a gente vê muito mais isso no paganismo, mas quando a gente vê filmes antigos, mas era essa ideia, que eles iam lá e fertilizavam a terra. E a fertilização da terra era como? Era uma liturgia sexual, né? Fazia as cabaninhas, a Bíblia fala que tem as cabaninhas, né? Que são destruídas lá em Reis 25, quando vai fazer a purificação do templo. Quando Josias, só o rei Josias faz isso, faz a purificação do templo. 2 Reis 24, 25. Quando ele faz a purificação do templo é que ele destrói. Então até Josias ainda tinha o culto ritual. Isso no Reino do Sul, mas também tinha no Reino do Norte. Então o pai, para encorpar a renda, levava a filha, provavelmente Gomer foi uma dessas, que foi levada por Diblaim para ser uma santa, a esposa de Javé. E aí ela voltou para casa, normal. Mas isso começou em depois de Roboão, né, professor? Ou quando é que começou isso? Eu acho que isso é muito mais antigo. Isso vem com os cananitas. E depois, quando Javé se torna um deus importante na tradição da Palestina, aí Javé assume o lugar de Baal, mas não acaba o culto, há um sincretismo. Vocês vão ver isso claro, gente, quem quiser estudar isso a fundo, naquele livro que eu passei para vocês, História da Religião de Israel, de George Forer. Ele explica isso bem explicadinho lá. Esse é um livro que vocês não podem sair do curso sem ler, tá? História, eu vou marcar aqui, ó, História da Religião de Israel. Pera lá. Religião de Israel. O autor é George Forer. Acho que é isso aqui. Tá? É um livro aí que vale muito a pena. Cada real que vocês pagarem nele vale. Tá? Porque é um livro de primeira. Aí eu acho que até deve ter lá nessa pasta que eu coloquei de livro, talvez tenha em PDF ali, eu não tenho certeza. Mas se não tiver, vocês comprem livraria Sebo, tem até edição contemporânea, edição nova. Mas vamos lá, voltando. Então o pai levava a filha para o culto da fertilidade e voltava com comida. E a filha vinha toda feliz, porque serviu a Deus, participou num culto, foi esposa de Javé. E quem ganhava nessa história? O rei, porque essas moças vinham para casa e engravidavam. E aí nessa brincadeira, Osés casou com ela. E Osés tirou ela da casa de Diblaim, tirou ela da casa do pai. Ela não era uma prostituta como mulher zoná, né, que é aquela mulher que já morava lá na casa de prostituição, né, na estalagem, na hospedaria. Não, ela está na casa do pai. Então, assim, e aí a mulher dele continua, depois que casou com ele, aí no culto da fertilidade. Mas só que há uma diferença. Oséias sabe que esse culto da fertilidade é pura maracutaia, porque Oséias provavelmente trabalha para o rei. Ele trabalha lá dentro. Ele vai falar nos capítulos 3, 4 e 5, capítulo 4, 5, 6, ele acaba com esse culto, ele acaba com a liturgia, acaba com o sacerdote. É o texto que fala que o sacerdote é tudo uma cambada de ladrão. Ele fala com todas essas palavras mesmo. Ele fala assim mesmo, como corja de ladrões salteadores é a companhia dos sacerdotes. Ele fala bem assim. Então ele não tem dó, porque ele percebe que esses camaradas estão oprimindo o povo, roubando o povo, e fizeram com a mulher dele. A mulher dele, inocente, que tinha aprendido aquilo com o pai, aproveitou numa dessa e foi lá para o templo para ajudar a dar comida para os barrigudinhos do Oséias. Entendeu? Ela não foi uma mulher ruim. Ela tinha os barrigudinhos do Oséias para sustentar. Então ela foi lá e praticou a mesma coisa. É o que o Oséias faz. Vou chegar no finalzinho aqui, eu já te dou, Leandro. Aí olha o que o Oséias faz. Depois que o Oséias faz isso aqui tudo, ele pega e fala, ó, vai então embora. Ela irá, verso 7, em seguimento dos amantes, né? E acaba com tudo. Mas só que aqui no final, lembra que eu falei que ele tem uma visão de restauração? Ele vai falando aqui, ó, mas ela não sabe que fui eu que dei tudo para ela. Eu que dei o trigo, eu que dei o vinho, eu que dei o óleo, que é uma referência a Jerusalém também. Aí está a metáfora. Que da mesma forma como o povo hebreu abandonou Deus e foi atrás dos amantes porque achou que eles é que o sustentavam, assim também foi com a mulher de Oséias. Portanto, ela tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, e você vai sofrer, né, agora. E descobrirei a sua vergonha, descobrir a vergonha é o divórcio, né, e farei cessar a sua alegria.
castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns. Beleza. Verso 14. Portanto, eis que depois disso, eu a atrairei e levarei para o deserto, que é onde eles começaram a relação, Deus e o povo hebreu, e lhe falarei ao coração. E dali as vinhas do Vale Acor, por porta de esperança. Abriu ali para entrada na terra prometida. E ela será então obsequiosa, favorável, ela vai ser gentil, como nos dias da mocidade, quando começaram o relacionamento. E como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não mais meu Baal. Aqui, legal. O que ele está falando? Ela aprontou tudo isso, Jerusalém aprontou tudo isso, Israel aprontou isso, mas eu vou restaurar a aliança com ele. Isso aqui, gente, é um texto de restauração de casamento. Ele pegou a metáfora. Eu vou pegar Israel, que é a minha mulher, Deus falando, vou levá-la para o deserto, que é onde nós começamos a relação, vou falar o coração dela novamente, e ela vai ouvir a minha palavra novamente, e vamos celebrar uma nova aliança, e vamos renovar os nossos votos, e ela vai olhar e vai me chamar de meu marido. Entendeu? É toda uma cerimônia de casamento entre Deus e o povo hebreu. Então isso aqui aparece na revelação, isso aqui está fora de lugar. Tá? Isso aqui tinha que vir depois do capítulo 3. Porque aí aqui ele só está falando isso e ele vai encerrar, não tem nada de Oséias aqui, é mais Deus, que ele vai renovar a aliança. Ó. Farei em favor dela aliança com as beiras dessas feras. E aqui no verso 19, ó, você não ter dúvida, desposar-te-ei para sempre comigo. Olha que bonito. Desposar-te-ei em justiça e juízo e benignidade e misericórdia, e desposar-te-ei em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Esse aqui é um texto bonito assim, para trabalhar num casamento, quem for aí pregar num casamento, né? É o casamento de Deus com o seu povo. Tá? Em justiça, em juízo, em benignidade. E benignidade aqui reside no hebraico, é em amor mesmo, em amor, em misericórdia, em bondade, em fidelidade. E aí sim, quando tiver tudo isso, aí você vai conhecer quem é Deus. Tá vendo? Deus para ele não tem nada a ver com política social. Deus para ele tem a ver com relação íntima com Deus. Vê como muda? Então, eu quero entender Deus, aquela visão social de defesa do povo, crítica da elite, Amós. Agora, Deus naquela percepção interior, a importância do relacionamento íntimo com Deus, Oséias. Oséias trabalha isso muito forte. Oséias, provavelmente ele está trabalhando ali como um cantor do templo. Ele tem uma percepção poética muito refinada. Então ele vai trabalhar isso no seu texto com uma outra forma. E aqui ele vai fechando aqui, e aí no capítulo 3, olha como fecha. Aí o capítulo 3, o que acontece? Disse o Senhor então, ele tinha acabado o casamento, Oséias mandou a mulher embora. Vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, que é a mulher dele. Vai até da tua mulher, na verdade. Não ficou boa a tradução, né? A tradução não tem culpa. O hebraico é que não está bem desenvolvido. Como o Senhor ama os filhos de Israel. O hebraico parece que ele foi atrás de outra mulher. Mas, na verdade, ele está indo atrás da mulher dele. Embora eles olhem para outros e amem bolo de passa. Então não podem comer panetone mais, que é pecado. Não. O que é eles aqui? Eles é Jerusalém, né? Está fazendo a metáfora junto com a história de Oséias. O povo hebreu ia fazer culto para Azera, e a Azera comia o bolo de uva, bolo de passas, que é o panetone. Então, eles falam que eles eram pecadores que amavam esse tipo de liturgia. Comprei e a pôs para mim, olha lá, Oséias, por 15 peças de prata e um homem. O que aconteceu, gente? Ele mandou a mulher dele embora, rasgou a roupa dela, a coitadinha saiu chorando lá, violentada, ela não fez nada de mal, ela estava tentando ajudar a família. E para onde ela ia? O Diblaim não recebe mais ela em casa. O Oséias mandou ela embora. O que essa mulher faz, então? Vai para o mercado de escravos, esperar que alguém compre ela. Olha que coisa terrível. E por isso que Oséias fala que ele vai lá, encontra ela no mercado de escravos e a compra para ele agora por 15 peças de prata e um homer. E aí, a mensagem que ele fala para ela: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e também eu esperarei por ti. Muito lindo isso aqui. É texto para trazer mensagem para casais. Tu esperarás por mim e eu esperarei por ti, é um texto para falar sobre fidelidade conjugal. Você vai esperar por mim e eu esperarei por você. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem coluna e tal. Okay? E essa, então,
é provavelmente o final aí da experiência do povo hebreu, de Oséias. Depois que Oséias passou por essa experiência, ele escreve um livro. E começa o livro com a narrativa da experiência dele. E a experiência dele é o quê? O rei e a religião, apoiado pela religião, criaram uma liturgia que está destruindo a família. E Deus manda perdoar e constituir a família novamente. Rapaz, é linda a história. Pena que pouca gente consegue trabalhar o texto assim, né? Leandro, pois não, pode abrir o microfone agora. Desculpa, gente, aqui eu me empolgo também. Ô, professor, então, essa história de Oséias realmente, de fato, aconteceu, professor? Realmente ele veio essa história? Ou aquilo ali só foi uma simbologia? Eu não entendi muito bem como o que aconteceu realmente. Assim, o que eu penso, não tem como definir se aconteceu ou se não aconteceu, isso a gente não tem. Meu conhecimento de teologia, eu falo o seguinte, que os profetas, a mensagem deles surge quando eles são tocados na pele. O profeta não é alguém que entrou debaixo de uma árvore, ficou orando e Deus deu a revelação. Não. Profetas são pessoas que sofreram na carne. Então, o Amós tem a experiência da venda de escravos, o Miqueias tem uma outra experiência de venda de terra e opressão do povo, o Isaías tem outra experiência com a família dele trabalhando para a corte. Então, essas pessoas elas têm experiências muito profundas. Então, eu sou tendente a acreditar que ele teve uma experiência muito forte relacionada àquela prostituição cultural que havia na época. Isso tinha. Então, o texto dá vários sinais de que realmente aconteceu. Então, não é só uma metáfora. Por exemplo, lá no capítulo 4, quando ele não está mais falando da metáfora, e ele fala lá que as vossas filhas e vossas noras estão sendo levadas para a prostituição, e agora, então, elas não vão ser condenadas, porque a culpa, na verdade, é dos homens que estão comprando essas mulheres e oprimindo e prostituindo, né? Então, tem várias pistas no texto que dão a entender que realmente é um evento histórico. Tá? Talvez não seja tão colorido e florido como aparece para nós, porque ele tem essas metáforas conectando com Jerusalém. Agora, não é assim, Deus falou, Oséias, vai lá e casa com a prostituta. Não, aí não. Na prática, Oséias, vai lá, Oséias casou com a menina. Mas depois que ele descobre que ela é prostituta, você vê que quando ele descobre, ela manda ela embora de casa. Não tinha sentido. Se Deus fala assim, Oséias, casa com a prostituta, o que ele sabe? E você vai ter filho de prostituição. Você acha que ele ia brigar com a mulher dele? Não tem porquê. Né? Entendeu? No capítulo 2, ele está brigando, mandando a mulher dele embora. Como se ele tivesse descoberto, a sua mãe fez isso, fez aquilo, a sua mãe não se arrepende, tem que acabar com isso. Né? Então, é como se ele não soubesse. E aí, o que você entende? Assim, a minha percepção é que provavelmente aconteceu aquilo que foi uma coisa parecida com aquilo. Ele foi lá, era cultura, todo mundo fazia, então não era ruim. E ele então casa com ela, tira ela da casa do pai. Ele então vai trabalhar no templo. Aí ele descobre o que no templo? Que aquilo tudo era maracutaia do sacerdote. E que a esposa dele também estava indo lá. E que os filhos dele eram filhos daquela maracutaia. Isso gera nele uma indignação que faz ele mandar a mulher dele embora. E quando ele manda a mulher dele embora, Deus dá a mensagem para ele. Cara, o que você está fazendo, meu irmão? A sua mulher é o símbolo, vocês são o símbolo da minha vida com Israel. Da mesma forma, como Israel disse que me amava, mas no final ele foi atrás dos outros, também aconteceu com a sua esposa. Mas sabe o que vai acontecer? Eu perdoo Israel. Então vai lá atrás da tua mulher e perdoa a tua mulher. E aí que ele entendeu isso. Eu acho que, na minha visão, depois que ele vivencia isso, ele escreve. E aí ele transmite essa ideia para o povo. Então essa é a minha. Agora sim, você vai encontrar inúmeras interpretações. Não tem uma absoluta. Isso não vai dar. Eu acho que as evidências que tem no texto, que o texto tem muita fala de prostituição, muitas no texto. O povo é acusado de prostituição, a elite é acusada de prostituição, a terra se prostituiu. Então dá a entender que esse tema da prostituição realmente aconteceu alguma coisa relacionada a ele. Talvez, como eu disse, pode não ser tão exatamente como chegou na gente. Tipo assim, vai lá e casa com a prostituta. Né? Que isso talvez seja construção posterior, que na hora de escrever acabou passando. Mas é provável que quando ele casa com ela, ele nem sabia disso. Mas, né, como eu disse, é interpretação, né? Professor, eu lembro da samaritana também, né? Que Jesus disse para ela assim, que ela teve 5 maridos, né? Aquilo ali está relacionado
aos deuses Uhum. estrangeiros, os 5 povos, né, lá no livro de Reis, capítulo 17, verso de número 24. É a melhor interpretação que a gente conhece, tá? Mas, como eu disse, é a interpretação, né? Agora, uma coisa que eu acho que é forte nessa interpretação da mulher samaritana é o seguinte, é que Jesus nunca faz isso com ninguém. Você não vê Jesus chegando a alguém e falando assim, você é uma pecadora, eu vou falar o seu pecado, você fez isso, isso e aquilo, isso e aquilo. Jesus não faz isso com ninguém, né? Não tem sentido Jesus chegar na mulher samaritana e fazer ali. Né? Então, para mim, faz muito mais sentido interpretar o texto em relação à cultura, tanto porque o livro de João, ele é muito assim, ele é um livro mais simbólico da Bíblia, então ele é muito cheio disso. O Evangelho, os primeiros 5, 6 capítulos de João, se você tem uma ideia, tem uma leitura paralela, que consegue fazer toda uma interpretação totalmente diferente dos textos, todo centrado no símbolo, e eu acho que essa questão acaba pesando muito ali. Agora, em Amós, tem o contexto mesmo, em Oséias, né, tem o contexto, tem a crise da prostituição, tem a denúncia da prostituição cultural. Eu acho que o mais forte é o Oséias 4, que Deus fala que não vai punir as mulheres. Acho que aquele texto para mim ali é definitivo, porque ele está demonstrando que é o seguinte, vocês estão descontando na pessoa errada. A culpa não é das meninas. Olha lá, né, não castigarei vossas filhas. Você entende? Não tem sentido. O pai leva a filha para a prostituição e Deus castigar ela. Não tem sentido. Tem sentido falar que ela é uma prostituta imoral, sendo que são os pais que estão levando ela para a prostituição. Entendeu? E a prostituição vai ser moralizada aqui pelo Amós, pelo Oséias. Porque na cultura deles, como eu disse, participar desse culto, dessa liturgia de fertilidade era uma bênção. Em Coríntios, você tem também um culto da fertilidade. E um culto da deusa do amor entre os gregos, né? E as mulheres que participam desse culto eram chamadas de santas, as santas. Isso na cultura grega. E aí Paulo, acho que quando era vai escrever... Diana, não era não, professor? Acho que era Diana, não era Afrodite, não. Acho que era Diana. Não, mas tinha uma de Afrodite lá em Coríntios. Tá. E aquele culto, eu até brinco, eu falo que eram as Afrodidetes, né, que eu falo nas minhas aulas. Então tinha o culto da Afrodite, e as sacerdotisas de Afrodite, elas eram entendidas como as santas. Quando Paulo vai falar aos cristãos de Coríntio, ele fala aos santos e às santas da comunidade de Coríntios. Então ele faz uma crise. Então tem toda uma crise ali dentro daquela estrutura. Porque realmente tinha em várias culturas esse tipo de liturgia, e as pessoas que participavam dele não eram mal vistas. Eram vistos como pessoas santas, que entregaram seu corpo para o Senhor. Deixa eu pôr aqui para vocês a lista de chamada. Pera lá. Então, assim, no texto de Oséias, aí na próxima aula, acho que eu consigo fechar ele aqui também, ele dá mais uma abrida nisso aí. Mas, assim, tem um verso ainda, eu coloquei aqui já a lista de presença, tem um de Amós aqui, para a gente também fechar, que eu não falei. No final de Amós, ele tem uma crítica que fecha a ideia dele contra as elites, que é bem importante, que acho que é um dos mais importantes que tem de Amós. Deixa eu pegar aqui. Porque ele critica a aliança com força. Capítulo 9. Essa ideia de Deus que escolhe um grupinho e é especial e tal, ele vai bater nisso aí um pouco. Aqui, ó, no verso 7. Ele começa assim, ó. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não fiz eu subir Israel do Egito, e de Cáftor os filisteus, e de Quiro os sírios? Ou seja, não escolhi vocês, que vocês são melhor que ninguém, não. Vocês estão achando que vocês são melhor porque eu tirei vocês do Egito? Ah, vocês estão de brincadeira. Eu tirei de Cáftor os filisteus e de Quiro os sírios. Isso não faz você melhor do que ninguém. Eis que os olhos do Senhor estão sim contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Então ele tem sempre essa esperança de que um resto aí seja salvo. Tá? Mas esse texto é bem importante para demonstrar que já havia, nesses dias, ao outro lado. Quem era o interlocutor? O rei dizendo que eles eram o povo escolhido.
eleito, especial. E o profeta, vocês são especial coisa nenhuma. Vocês estão querendo usar isso para tirar vantagem do povo. Então você tem aqui o profeta bem forte nisso. O que é importante como divisor de águas, para você entender, quando pegar esses conflitos do Antigo Testamento? O Novo. O Novo. Quando você pega esses trechos onde tem teologias conflitantes no Antigo, o Novo é que vai ser o crivo para você tirar a prova dos 9. Então, por exemplo, nessa questão aqui da eleição, você vai ter em Jesus ali rompimento total com a teologia da eleição, dentro da colocação e a abertura da graça para todo mundo. Então você tem uma crítica, você vai percebendo que Jesus se alinha melhor do lado da teologia dos profetas. Por isso que eu insisto tanto, que antes de ler toda a Bíblia, comece dos profetas. Aí os profetas pré-exílicos, tá? Que é bem assim, Amós, em dupla, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Jeremias, Sofonias, aí Abacuque, Naum, Obadias. Esses 10. Esses daí são os profetas pré-exílicos. Todos eles têm mais ou menos a mesma ideia, o mesmo contexto, mais ou menos a mesma teologia. Tá? Agora os outros, daí para frente, eles já se misturam com os sacerdotes. Ezequiel é meio sacerdotal, Ageu é meio sacerdotal, muito sacerdotal, Zacarias sacerdotal, Malaquias sacerdotal, Joel é mais pro lado de cá. Joel não é tão sacerdotal, não. Joel é mais do período mais. Parece mais com pré-exílico. É um texto meio indefinido. Daniel é sacerdotal. Então, esses textos mais sacerdotais, eles apoiam a teologia da monarquia. Essa teologia do Deus terrível, né? Você pega Daniel e você aparece um monte em Daniel, né? Então essa ideia do Deus que defende a cultura, que defende a tradição judaica, que defende os eleitos, que defende o templo, que defende a oferta, que defende o sacrifício. E esses profetas aqui, Deus defende ao povo. Que maneira defende a oferta? Coisa nenhuma. Deus está preocupado com o seu povo que está sofrendo. Enquanto nos profetas que apoiam o sacerdote, Deus... Eu dou aula assim, como é que eu separo o profeta do sacerdote? Profeta se preocupa com o povo, sacerdote se preocupa com a liturgia. Profeta se preocupa com a necessidade, com as pessoas. Não está preocupado com o pecado pessoal e individual, mas com o pecado estrutural, a economia, a justiça, a lei. E o sacerdote? O sacerdote está preocupado com o pecado individual, com o que cada pessoa faz, que a pessoa é condenada. Então, o ofício principal do sacerdote é a condenação. Eles são os autores ali, os camaradas que usam a lei. E o profeta é aquele que está tentando trabalhar a graça. Então você tem isso aí bem separado ali. Então você vai ver isso várias vezes. Não quer dizer que não haja sacerdotes que tenham uma visão diferente. E que não tenha profetas que às vezes caiam para lá. Tem que ter esse jogo de cintura para entender que às vezes pode acontecer diferença. Mas na grande maioria, esses profetas pré-exílicos cuidam do povo. Tem uma visão de Deus mais próxima, um Deus que cuida, um Deus misericordioso. E esses mais próximos do sacerdote é um Deus que mata, que acaba com o pecador, que destrói, que está preocupado com o templo, com a pureza, com a santificação. Né? Eu brinco assim, né? Por exemplo, a arca é a presença de Deus no Antigo Testamento. Você tocou na arca, o que acontece? Morre. Jesus é a presença de Deus no Novo Testamento. Você tocou em Jesus, o que acontece? Vive. Então, o que aconteceu? Alguém está errado. Se os dois são a presença de Deus, por que a pessoa toca e morre e o outro a pessoa toca e vive? Está errado. Então, porque representa a teologia sacerdotal, terrível, opressora, cruel, e o outro é a graça de Deus. Então, mas isso aí, gente, a gente pega mais para frente ainda. Não dá para aprender tudo numa noite. Alguma pergunta ainda para nós encerrarmos aqui, fecharmos? Qual que vai ser o tema da próxima aula? Que hoje foi uma aula, nossa senhora. A próxima ainda eu vou falar mais um pouquinho de Deus ainda, que eu vou ver se eu apresento o Deus da monarquia e depois o Deus da sabedoria, né? Que são os textos. Aí a gente encerra. Aí vamos pegar Deus em Jó, é outra coisa também que você fala, puxa vida, muda a minha vida ler Deus em Jó. Então, mas primeiro, a próxima aula eu quero falar de Deus na monarquia. Então nós vamos estudar essa percepção de Deus mais terrível, cruel, né? Vamos acabar estudando Deus muito em Josué, Juízes, Deuteronômio, algumas passagens, alguns textos de Gênesis ali para entender essa noção da monarquia, para depois irmos então para a sabedoria, que aí são a imagem de Deus nos Salmos, no Provérbio, no Eclesiastes, e aí a gente tem uma noção geral
né, de quem é Deus na Bíblia, para depois ir para o Novo Testamento e ver o que o Novo Testamento aproveitou dali e usou dali. É bastante coisa, gente. Eu até queria ficar aí, a gente poder passar a noite toda aí para ver se conseguia terminar pelo menos uma parte. Minha dica: aproveitem que vocês tiveram a aula, pega essa aula depois que disponibilizar, guarda ela, assiste de novo, faz as anotações e vai ler os outros profetas. Sabe, esses que eu falei agora: Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Obadias, Naum, agora fugiu, Joel, tem mais um. Esses profetas pré-exílicos. Leia eles nessa ordem, mais ou menos, que você vai entender muito melhor com essa noção de teologia que eu passei para vocês. Tá? Depois, quando terminou, aí vocês vão para os livros da monarquia, que aí eu vou dar a dica de como ler o livro da monarquia, como entender a teologia da monarquia na próxima aula. E na outra eu faço, depois na outra, ou na outra ainda, né? Porque se não é tão rápido assim, a gente faz o da sabedoria também. Gente, não tenham pressa de aprender tudo. Esse é devagar, infelizmente, não dá para ser tudo de uma vez. É muita coisa. Eu tenho 30 anos de pesquisa, então não dá para fazer de uma noite. Mas a gente vai passando aquilo que é essencial. O que vai fazer diferença é a leitura. Quanto mais vocês lerem, mais vocês estudarem, melhor vai ser o conhecimento de vocês. Hildo Bongás, livro de cabeceira. Terminem o curso, leiam a obra completa de Hildo Bongás, pelo menos. Se você terminar o curso, leu a obra do Hildo Bongás, conseguiu identificar aquilo na Bíblia, é o primeiro passo para você sair daí e ir atrás de um mestrado em Bíblia. Vai ajudar bastante. Quem tiver no final aí, me procure no grupo de pesquisa, entra lá, tem que produzir também, tá? Ela fala: professor, eu quero fazer um mestrado em Bíblia. É fácil? Gente, é fácil. Fácil como? Tem bolsa, consegue bolsa, tem várias bolsas em várias universidades do país e tem pouca procura. Mas o que é preciso para ser profundidade em Bíblia, mestrado em Bíblia? Línguas bíblicas, grego ou hebraico, tem que ter. Se você quer fazer um mestrado em Bíblia, já vai atrás. Antigo Testamento tem que ser em hebraico. Em Novo Testamento tem que ser em grego. Já vai atrás de estudar. Tem que saber o básico. Saber pegar um dicionário e fazer uma tradução. Por quê? A prova na PUC, a prova na ESTE, que tem mestrado em Bíblia, eles vão te dar um dicionário, um versículo bíblico que você vai ter que traduzir. Então tem que conseguir fazer uma tradução. A dica é: já pegue agora e comece a traduzir. Devagarzinho, não tenha pressa. Compra o dicionário e já começa a fazer tradução. E vai tentando aprimorar. Isso daí, com o tempo, vai ficando bom. Primeira coisa para passar no mestrado. Tem que ter isso aí. Segunda coisa, o conhecimento do Hildo Bongás. Por quê? A base do mestrado na PUC, na ESTE, é o Hildo Bongás. O Hildo Bongás tem a noção histórico, cultural e teológica que é estudado nessas duas faculdades. Então tem que ter o Hildo Bongás inteiro na ponta da língua. Porque vai ter uma prova de teologia e as perguntas que vão cair lá, com o Hildo Bongás você consegue responder. Então tem que ter o Hildo Bongás na ponta da língua, tem que ter o grego ou o hebraico, dependendo da área que você for estudar, não precisa os dois, tá? Pelo menos fazer tradução do versículo com o dicionário. Se você conseguir fazer a tradução do versículo com o dicionário, já é suficiente. E ajuda muito pesquisar agora. Entra no grupo de pesquisa e já começa a fazer um trabalho. Minha dica: se você quer exegese em Bíblia, quer fazer mestrado em Bíblia, já faça uma pesquisa de tradução de algum texto bíblico. Pega um texto bíblico importante, vai fazer uma exegese baseada na tradução do texto bíblico, e aí você fica no grupo de pesquisa 1 ano estudando só a tradução daquele verso. Então você vai aprofundar em tradução, em exegese, em interpretação, e quando você for fazer a prova de mestrado, faz fácil. Na ESTE, em São Leopoldo, tem uma bolsa, tem várias bolsas lá, não uma, mas se não me engano são 3 a 5 bolsas por ano, que são bolsas integrais, que pagam o curso e ainda remunera para poder estudar. Entendeu? Você paga o curso e ainda sobra, não é pouca coisa não, tá? Ainda remunera lá, acho que inteiro. Além do curso, você ainda ganha a bolsa. Hoje está R$ 2.200 o mestrado. O doutorado, acho que está R$ 2.800 ou R$ 3.200, alguma coisa assim. Que você ganha além do pagamento da bolsa. Tá? Então vale muito a pena. E se não quiser ir para aí, só que aí você tem que ir para lá e mudar lá, morar lá. 2 anos do mestrado, 4 anos do doutorado. Não, professor, eu não posso mudar lá, mas tem uma PUC aqui, eu quero fazer na PUC. Pode? Pode. A PUC, não lembro da PUC ter bolsa integral. Mas a PUC tem geralmente a bolsa de taxas, que é a bolsa do curso.
Você entra lá com a bolsa e eles pagam o curso inteirinho para você. Você só tem que ir lá estudar. Tá? Então vale a pena, é possível sim. Tá bom, gente? Desculpem eu ter demorado, obrigado aí por terem ficado conosco. E terça-feira que vem, então, tem LabTel. E na outra, nós temos, então, um grupo de pesquisa nosso aqui. E na última, nós vamos ter, então, na quarta, né? Nós vamos ter novamente a live de Bíblia, que aí eu retomo um pouquinho mais dos profetas, acho que ainda vou mais uma dos profetas antes de nós irmos para os textos da monarquia. Tchau, gente. Bom descanso para vocês. Obrigadão, viu, professor? Boa noite. Falou, boa noite.